Boa tarde, está no ar o Plano Notícias deste sábado, dia 4 de setembro. A Vila Junqueira, casarão construído em 1898, que atualmente abriga o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, será a tela do Mapping, uma projeção mapeada que integra e ocupa a MA Especial Diversidade. A intervenção visual vai acontecer na fachada do museu e acontece hoje, das 6h30 da tarde até as 10 horas da noite, cumprindo os protocolos de prevenção à Covid-19. Ontem, a intervenção também aconteceu. O videomapping, ou mapeamento de vídeo, é uma técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, como estruturas de grandes dimensões, fachadas de edifícios e estátuas. A ação do museu coincide com a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que em 2021 tem o tema Caminhos do Patrimônio, Contemporaneidade e Novos Horizontes. Nesta edição, a jornada propõe ações educativas de difusão do patrimônio cultural que promovam reflexões sobre a trajetória das políticas públicas do patrimônio cultural, novos patrimônios e também novas tecnologias e lugares de memória. Para quem quiser ver o mapping, deve seguir os protocolos sanitários e ficar no local por até 20 minutos. A partir do dia 15 de setembro, Poços de Caldas vai realizar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. A aplicação vai ser destinada para todos aqueles que já completaram a segunda dose há mais de 6 meses. A decisão pela aplicação da terceira dose foi tomada de forma conjunta. No país, já foram computados 1.370 casos da nova variante Delta, com aumento nas últimas 3 semanas. O aumento na transmissão acendeu o alerta de que não é o momento de baixar a guarda nos nossos cuidados. Pedro Magalhães chega com outras informações. Apesar da taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui em Poços de Caldas seguir em baixa, um dado tem chamado muita atenção. As pessoas com mais de 60 anos voltaram a ser internadas em hospitais aqui em Poços de Caldas por conta da Covid-19. De acordo com os dados do último boletim epidemiológico, das 24 pessoas que estão internadas, 15 têm mais de 60 anos. O Ministério chegou a essa conclusão porque as pessoas que tomaram as 2 doses no início, e muitas ainda adquiriram a doença e algumas ainda foram para os hospitais, para as UTIs e tiveram óbito. Baseado nessa pesquisa que o Ministério fez, ele achou conveniente que essas pessoas acima de 70 anos, que na realidade deveria ser acima de 60, mas começa acima de 70, e portadores de doenças que possam diminuir muito a defesa, os imunossuprimidos, também deveriam tomar essa terceira dose. Eu acho que é uma coisa justa, correta, e acho que isso aumenta de forma bastante expressiva a imunização dessas pessoas que são mais vulneráveis. Acho que está correto ele estar divulgando que seria a partir do dia 15 de setembro. Então nós estamos em condições. Se chegar a vacina, nós vamos tomar essa providência imediatamente e vacinar as pessoas acima de 70 anos. Esse professor explica que o fenômeno tem acontecido em todo o país por conta do decaimento da proteção vacinal dessas pessoas que foram as primeiras a serem imunizadas. Ele se dá, no caso dos mais velhos, especialmente por 2 fatores. Um é a diminuição do número de anticorpos que foram criados contra a doença. Isso acontece também em relação a pessoas que tiveram a doença, mas tiveram essa doença há mais de 6 meses. Outro problema em relação aos mais velhos é que, porque o sistema imunológico já tem efeitos do envelhecimento, a própria resposta imunológica em termos de células de memória, ela também começa a não ser tão eficaz. Por conta desse aumento no número de pessoas com mais de 60 anos que estão sendo internadas, o Ministério da Saúde confirmou que haverá a aplicação da terceira dose. Ela deve ter início no dia 15 de setembro. Mesmo depois da segunda dose, nós temos tido um número sempre frequente de pessoas idosas ocupando os leitos de UTI e muitas vindo a falecer. Então isso tem sido um fato. De uma hora diminui, outra hora aumenta, mas é um fato real. Então acho que o Ministério, para evitar que isso aconteça com maior frequência, para proteger melhor essas pessoas, ele resolveu fazer a terceira dose. Independente de qual foi a primeira dose, segunda dose que as pessoas tomaram, a terceira dose vai ser da Pfizer, porque o Ministério acha que tem vamos dizer assim, um perfil epidemiológico mais adequado para isso. O professor também fala sobre a preocupação com a variante Delta, que está se aproximando cada vez mais da nossa região. Sempre existe, claro, essa preocupação, e muito correta no momento, de estarmos identificando os casos, rastreando o contato desses casos e isolando
casos e suspeitos. Por quê? Porque nós vivemos um momento em que, felizmente, o número de casos tem caído lentamente, mas consistentemente. O ideal é que estivéssemos fazendo a identificação das variantes que causam esses casos, como, por exemplo, a variante Delta. Isso, infelizmente, é mais difícil. Então, o que a gente tem que ter como grande preocupação nesse momento? Não achar que porque os casos estão diminuindo neste momento, as internações não possam aumentar. Nós já estamos observando um aumento de internação, como dito, entre os mais velhos e também um aumento de gravidade de casos. Ainda de acordo com ele, mesmo com a tendência de queda no número de novos casos, é necessário que as pessoas mantenham os cuidados, já que ter queda no número de novos casos não significa ter queda no número de internações. Nós temos que estar, então, preparados e não termos a ilusão de que o jogo já esteja ganho. Os indicadores eles continuam oscilando muito, apesar do indicador fundamental, que são novos casos, estarem diminuindo mais lentamente, e isso é um aviso que nós ainda não controlamos essa pandemia. A primeira edição do Plano Notícias deste sábado fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.